Voltamos para o nosso último bloco, infelizmente, do programa Lado a Lado, hoje com a doutora Luísa Folgueiras, que está nos contando muito sobre a sua carreira e também sobre as suas escaladas, o trekking, né? Luísa, e você já teve um desafio grande, que você foi escalar onde? Conta pra gente. Não foi escalada, não foi escalada, né? Na verdade, foi considerado como trekking. Eu fui no campo base do Everest, tá? E nesse caso foram quase que 25 dias na região entre sair da cidade, Katmandu, que fica no Nepal, e até chegar ao campo base do Everest. Uau, que incrível. E nós temos umas fotos também que você trouxe, né? Temos fotos. Então, olha, vamos dividir essas fotos. Vinícius, por favor, pode colocar as fotos. Então, conta pra gente, Luiz, aqui... Nós estamos iniciando pelo ponto auge, né, do trekking, que é a chegada próximo ali do campo base. Ali, no caso, nós subimos uma outra montanha que se chama Kalapatar, que tem a melhor visão do Everest. Essa pessoa que está aqui nessa imagem, ele é Sherpa, de uma etnia, né, da população local, que são várias etnias, e ele é nepalês, mas os Sherpas são conhecidos por conseguir subir o Everest. É o povo, a etnia que melhor trabalha nessa região do Everest. Mais adaptado, tá? Então ele foi com a gente. Foram outros, mas esse era o Sherpa mesmo. Esse sou eu, estou com a bochecha inchada, dá para notar aí. Eu estou com efeito da altitude, que geralmente as mulheres, elas incham mais na altitude que os homens. E eu sofri com isso, né? Por retenção de líquido, apesar da gente tomar remédios para poder evitar isso, mas eu tive esse efeito. Aí, já em cima do Kalapatar, a visão, dá para perceber o Everest lá no fundo, aquela montanha mais escura. É o final de tarde, esse é o pôr do sol, em que as imagens, o sol reflete nas montanhas, né, no Everest, deixando tudo dourado. Com o gelo ali fica maravilhoso. Fica maravilhoso, maravilhoso. Muitas pessoas vão para lá para poder assistir, ver essas imagens, mas não conseguem. Não é sempre que tem essa oportunidade de... Porque o tempo está limpo, né? Está limpo, está limpo. Nós tivemos muita sorte, tá? Uau, espetacular. Linda essa imagem. Aí já é uma festa, né, que acontece em Katmandu, os trajes típicos, né, da região. Então, eles adoram fazer festas e essa é uma delas, tá? E aí já é um templo da religião deles, que no caso é budista, e essa religião, eles seguem umas decorações, né? E dentro delas tem esse pequeno templo branco, que se chama Stupa, e não tem nada dentro, e tem as bandeirinhas que ficam enfeitando ao redor, tá? Aí também são mantras que eles colocam nas pedras, é muito comum isso no Nepal, todas as pedras têm esses mantras, né? E no caso, você vai passando na trilha e eles têm umas coisas, uma maneira de atuar, né, com relação à trilha. Eles pedem para que a gente sempre passe nessas pedras pelo lado direito. E quando a gente volta, a gente também tem que passar pelo lado direito. São aquelas tradições e as crenças deles. E as crenças deles. Então, a gente sempre passa aí. Durante o trekking todos, a gente sobe e desce, uma quantidade enorme de montanhas. Então, com o tempo, os nepaleses fizeram algumas pontes que ficam ligando uma montanha na outra. Então, essa é uma das pontes, né? E elas balançam bastante. Não dá muito medo? Dá um pouco, sim. Na primeira vez você fica com medo, depois você consegue... Enquanto tá em porque solo são firme, muitas pontes, coisa, né? muitas pontes. As primeiras você não sente medo, mas... E o vento? Quando vem um vento ali na ponte, ela deve balançar. Balança um pouquinho, né? Balança sim, dá um pouco... E o pior é que às vezes, quando você está passando, vem o iaque. O iaque é como se fosse um boi nosso aqui, que ele é mais peludo, que carregam as cargas da região. E eles também passam nessas pontes, então eles têm preferência. Então, quando você entra na ponte, percebe que tem um iaque vindo, retorna, porque não cabe você, mas o iaque. Tá? Os maiores acidentes da trilha estão relacionados com os iaques, não com as altitudes ou o que seja. Tá? Incrível. Essa é a entrada do parque, a montanha Everest, que nós chamamos dessa forma, mas os nepaleses chamam de Sagarmatha, né? É o nome da montanha, e aí é o parque, a entrada do Parque Nacional da Sagarmatha. Aí né? vocês já estão a 2.855 metros. Isso, já estamos a 2.855. Nós andamos até aí, nós chegamos no aeroporto de Lukla e saímos da aeronave e já começamos a andar até essa região, tá? Até a entrada do parque.
Durante todo o trajeto do trekking, a gente vai passando por vilas nepalesas, né? Algumas melhores, outras muito pequenas, e essa é um exemplo de uma das vilas, né? De modo geral, aí, essas casas são lodges, são lugares que os trekkers, né? Existem moradores aí, mas de modo geral, a maioria são como se fosse assim, não são hotéis, pequenas pousadas que são denominadas como lodge, tá? E a gente fica nesse local. Elas não têm, pode parecer que tem estrutura, mas não tem. Muitas vilas dessas não têm água, luz, em alguns lugares muito pouco, não tem aquecimento, então você tem que dormir com um saco de dormir, etc. Esse lodge é muito interessante porque ele usava, já está bem mais alto, né, em termos de altitude, se eu não estiver enganado, acho que está mais de 4.000 metros, esse lodge. Eles usam para aquecer a água esses coletores solares, né? Que no caso é uma antena, como se fosse uma antena parabólica. Como se fosse uma antena parabólica que foi revestida, né? Para poder refletir os raios solares e esquentar aquilo ali, uma panela de pressão. Funciona muito bem. Está mais próximo do sol também, né? Está mais alto, exatamente, os raios chegam mais fortes, né? Então, eles têm uma dificuldade muito grande com relação à água nessa região, tá? E obter também os atendentes. Isso aí para mostrar a trilha, o tamanho da trilha, a largura, e você vê um trecho que já tem um iaque ali na frente. Então, quando a gente vê o iaque, você tem que encostar no lado que não tem o abismo, que de um lado é o abismo, do outro lado é a parede da montanha. Uau. Então, sempre a passagem é do iaque, depois você. Tá? Eles têm a preferência, Tem a preferência. Olha. Aqui é uma nepalesa com traje típico, né? Um avental bem típico dela, com uma estupa atrás, que é também bem típico do Nepal, né? Uma construção. Essa é uma nepalesa também, que eles carregam tudo nas costas, então ela está com um cesto, e pode reparar que é um botijão de gás. Botijão de gás, olha, não é fácil. Botijão de gás. E eles carregam tudo que vocês podem imaginar, desde cama, armário, tudo é carregado nas costas na trilha. Aqui, para poder aclimatar, nós subimos num pico a 4.000, que tinha altitude de 4.200 metros, né? E subimos não pela trilha convencional, a gente subiu por um caminho chamado off-road, que praticamente tínhamos que segurar na mão, subir uma escalaminhada, né? Foi uma escalada praticamente, mas fala de escalaminhada porque tinha trecho que tinha trilha. E chegamos aí a 4.200 metros. Aqui o acampamento? Esse é um acampamento de uma outra montanha chamada Amadablan. E nessa época que eu fui, era a época que se sobe, né, no Amadablan. Cada época do ano, uma montanha do Nepal fica disponível para poder subir, e essa época era a época dessa montanha. Então, nós fomos até o acampamento base. Todo mundo torcendo para o Brasil. Isso no final do nosso trekking, nós fizemos uma festinha, né, agradecendo. Esses são os guias, a equipe era maior, mas esses são os 5 guias. E nós levamos uma camiseta para cada um do nosso país como lembrança, e eles ficaram apaixonados, são loucos pelo futebol brasileiro. Fantástico. Luiz, é pena que o tempo passa muito rápido. Olha, eu adorei as entrevistas, adorei as fotos, uma mais bonita que a outra, a gente fica encantado. Obrigada. Dá vontade até da gente se arriscar numa aventura dessa, né? E parabéns por todo o teu empenho, por todo vencer esses desafios de chegar lá, né? É isso. E olha, a gente vai marcar um outro dia para você vir continuar. Tá bom, para mostrar outras expedições, outras fotos e tudo mais. Obrigado por você ter vindo. Obrigada, eu que agradeço pela Obrigado. participação. Para você que está aí, espero que você tenha gostado assim como eu adorei também, e te espero no próximo Lado a Lado. Até lá!